para ouvirmos a Tua voz. Ah, Senhor, que o Senhor venha nos inundar com o Teu descanso, Senhor. Senhor, que cesse agora toda preocupação, toda tensão, toda contrariedade. Senhor, não deixa que os nossos sentimentos nos atrapalhem em momentos como este, nos roubem, Senhor, aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que Tu opere nas nossas vidas nesse sentido, Senhor. Que o Senhor venha abrir bem os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Espírito Santo. E quero te pedir que Tu uses o DAG, Senhor, com muita clareza, com muita graça, Senhor, por misericórdia, Senhor. Que o Teu Espírito haja tremendamente através da vida do DAG, Senhor, das palavras que serão ditas aqui, Senhor, e que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, amém, para a edificação do corpo aqui reunido, Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse ano eu estava em Cascavel com os irmãos lá que eu não tinha muito contato até então. E me deram a oportunidade de falar para os irmãos. E ali eu me dei conta do privilégio que é poder falar e ter gente ouvindo. Então eu quero honrar vocês pela disposição de ouvir. Me sinto honrado de ter gente que me ouça, cara. Que cá para nós eu sei bem do que eu sou feito. Eu sei bem daquilo que eu sou feito. E se eu for olhar aquilo do que eu sou feito na minha natureza, não vale a pena ouvir. Mas não vale mesmo. Mas eu também sei da graça que me alcançou, do amor que me acolheu e do pouquinho que eu tenho experimentado. Então quero dizer para vocês que eu me sinto honrado de estar aqui falando e de vocês estarem me ouvindo. Isso é um privilégio, queridos. Isso é um privilégio. E que bom que ainda temos, né, bastante gente que se dispõe a ouvir. Eu pensei uma coisa em casa, pensei outra coisa na viagem, pensei 50 coisas sentado aqui enquanto a gente estava no louvor. Mas eu vou ficar naquilo que eu já tinha meditado e pensado. Tem uma historinha, alguns de vocês com certeza já leram, já ouviram, mas havia um grande urso na floresta, e um dia esse urso sentiu um cheiro de comida do acampamento de caçadores. Os caçadores botaram a comida para cozinhar, fizeram aquele panelão e foram caçar. E deixaram o panelão lá cozinhando. O urso sentiu o cheiro, foi atraído, chegou perto daquilo, viu, percebeu o caldeirão e deu um abraço de urso no caldeirão. O cheiro estava bom, um negócio apetitoso, e ele começou a comer aquilo, só que aquilo começou a queimar ele. Aquela coisa tão apetitosa, tão saborosa, começou a queimar, e ele, como um urso que não sabia o que era fogo e como é que aquilo funcionava, ele certamente interpretou como uma agressão. Alguém está querendo roubar minha comida. E quanto mais ele se queimava, mais ele apertava e urrava e gritava, mas não largava o caldeirão de jeito nenhum, porque ele estava entendendo que alguém queria tirar a comida dele. Quando os
Caçadores chegaram de volta ao acampamento e encontraram o urso encostado numa árvore, com um panelão na mão, ainda com aquela face de ira e de um urso uivando, né? E fazendo aquele barulhão, e morto. Mas com a panela na mão. Obviamente, nós não estamos aqui para falar nem de urso, nem de caçador, mas da panela não vamos falar um pouco. Fala, querido. Irmãos, eu não sei quantos irmãos sabem que os pais da Karine sofreram um grave acidente de carro ontem, e a Karine acabou de mandar uma mensagem dizendo que a mãe agravou a situação e está precisando entrar numa cirurgia agora, com suspeita de lesão intestinal, não sabem o que é, e vão deixá-la com uma colostomia. Essa é a primeira notícia, né? Eles estão muito preocupados, a gente não tem muitas informações, mas eles pediram para a gente estar orando por eles agora, que ela está entrando em cirurgia agora. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Dolores, Pai querido, em nome de Jesus, ordenamos a cura da vida da Dolores, abençoamos a mão desses médicos que vão cuidar dela, enfermeiros, toda a equipe, ordenamos a Tua bênção sobre a mão deles, que o Senhor os conduza com destreza, sabedoria, entendimento e revele o mal que está dentro da Dolores. Papai, nós ordenamos sobre a vida da Dolores cura completa. Consola o coração dela, dos filhos, genros, Senhor, e que guarda a vida do Lucimar. E, Senhor, venha o Teu reino, meu Pai. Faz a Tua vontade, restaura a nossa irmã por completo, em o nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Voltando para o nosso urso. Ok. Isso lembra vocês alguma coisa do Evangelho? Para mim, me lembrou uma coisa que a gente recita continuamente. Pelo menos as pessoas que memorizam, né, a catequese aí, recitam com frequência esse versículo, que Jesus diz assim que quem vier após mim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Todo aquele que perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, achá-la. Também me lembrou outra que Jesus falou assim, quem vier após mim e não aborrecer a pai, a mãe, irmão, irmã, marido, esposa, filho e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E muito tempo eu achava essa requisição de Jesus complicada, que Jesus tinha assim, inventado uma coisa nova, né? Que estava assim, puxa, Jesus é um mestre muito exigente. Mas aí eu vim perceber, queridos, que Jesus não inventou nada novo. Jesus, conhecendo a natureza humana, ele disse a coisa óbvia e ululante. Ele mostrou para os discípulos dele que assim, você não dá conta de fazer tudo. Você tem escolhas na vida. Não é possível fazer todas as coisas o tempo todo. Você vai ter escolhas. E a principal delas é a quem você vai seguir. O urso queria comer, estava com fome, sentiu o cheiro, atraiu. Só que ali estava a morte dele e ele não sabia. Queridos, é a mesma história. Se eu quiser preservar a minha vida, no final eu acabo perdendo. Quem tem negócios, quem trabalha com empresas, sabe que você tem um custo de obtenção e um custo de manutenção. E quando manter é mais caro do que obter, qual é a decisão? Corta. Corta. Porque quando é mais caro manter um bem do que obter um bem novo, para que eu vou manter esse bem? Não adianta. Você tem que obter outro. A gente também aprende. Eu aprendi a duras penas, né? Em 97 a gente tinha uma empresa, essa empresa foi muito mal, ficou difícil o negócio, e a gente teve que fechar a empresa. E ali eu aprendi o que Jesus quis dizer com isso. Que se você quiser preservar
aquela vida velha, aquela empresa velha, você morre com ela. Mas se você perder aquela empresa velha e se dispuser a uma vida nova, você tem a chance de construir uma nova empresa, uma nova vida. Isso funciona, querido, perfeitamente no nosso dia a dia. Tem muito solteiro aqui. Para você ter uma vida de casado boa, agradável e perfeita, perfeita aos olhos de Deus, né? Pessoas imperfeitas não fazem coisas perfeitas. Mas se você quer um casamento segundo Deus e tal, você vai necessariamente ter que desistir da vida de solteiro. Não cabe dentro do casamento a vida de solteiro. Não funciona. Eu conheço gente que está casada há 10, 15 anos, mas insistem em viver vida de solteiro. Queridos, isso é fornicação. Porque não tem o comprometimento necessário do casamento, não tem a renúncia necessária, não tem a prática necessária. Isso não funciona, queridos. Não funciona no casamento. Isso não funciona se você quer ter uma carreira, se você entende que Deus te chamou para ser engenheiro, médico, alguma coisa, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Não dá para ter vida, né? Ninguém vai ter vida boêmia aqui, né? Mas espero que não, mas não dá para você viver tranquilão, despreocupado, dormindo de madrugada, acordando tarde e fazer um curso de medicina. Dá, Márcio? Deus me livre e guarde se alguém conseguir fazer o curso nessas condições. Não quero passar nem perto do consultório dele. Para ser um bom médico, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Para ser um bom engenheiro, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Se o cara quer ser um empresário e tal, ele tem que abrir mão da segurança, da estabilidade, do salário todo mês na conta. Não é assim, ele? São altas emoções. E dependendo do negócio que você está, todo mês começa tudo do zero. E se você está na empresa, não, você continua, né? Você vai. Todo mês o salarinho está na conta, a empresa vai bem, vai mal, o seu está lá. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque tem coisas na vida que necessariamente nos fazem abandonar outras. Nós precisamos completar ciclos e abandonar ciclos para iniciarmos novos ciclos na vida. A vida funciona assim, queridos. O tempo de infância, de juventude, de adolescência é muito bom no tempo dela. Estava zoando os meninos ali hoje, eu falei assim, rapaz, homem de 23, 24 anos, me chamar de tio, sem ser meu sobrinho, tenha piedade. Tem compaixão de você, meu irmão, não é de mim. Amadurece. Assume, você é um homem. Você é uma mulher de 23, 24 anos. Que tio? Eu não tenho problema de ser chamado de tio. Entendeu? Mas para você, isso não fica bem. Isso é infantilização que não tem nexo. Isso não vai levar a lugar nenhum. Ah, não, é só carinho, não sei o que. Não, meu querido, isso é uma infantilização. Você está retardando a sua vida. Você está atrasando a sua maturidade. Haja de acordo com a idade que você tem. Assuma a vida que você tem. Né? Estava falando do casamento, falei de trabalho, de curso. Né? Para você encontrar o parceiro ou a parceira certa para dividir sua vida, a mulher ou o homem certo para você, se é que existe isso, né? Na verdade, eu entendo que você elege a pessoa que vai ser a pessoa certa para a sua vida e Deus aprova isso, ponto. Não existe uma que está aí no espaço, aguardando o momento em que a oração certa fisga ela com anzol e traz para a terra. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus nos fez homens e mulheres responsáveis que têm direito de escolha e escolhem a quem vão amar e com quem vão viver a vida inteira. Isso é escolha. Isso não é destino, amados.
Não tem uma única metade da laranja por aí te esperando, mesmo porque casamento não são dois meios, são dois inteiros que se formam um inteiro maior. Não são duas metades que se completam, são dois inteiros que se unem. Eu estou tomando remédio que me deixa lento pra caramba, entendeu, amados? Então, vocês vão me ver bufando aqui, não estou passando mal não, porque eu estou cansado mesmo. Mas para que eu encontre a pessoa certa, querido, eu vou ter que abandonar uma série de pessoas inadequadas. A vida é assim, amados. À medida que eu vou andando, eu vou fazendo escolhas, eu vou abrindo portas e fechando portas. O que isso tem a ver com o nosso urso e com a nossa panela? O problema é que quando a gente abraça a panela e não quer largá-la mais. Muitas vezes nós nos apegamos a uma panela, a um aspecto da nossa vida, ou a nossa vida anterior, nossa vida velha, por inteiro, e não percebemos que estamos morrendo. E a nossa vida vai definhando. Porque nós estamos apegados a algo mortífero, que Deus ordenou, deixa, larga, abandona, aborrece, ama menos, deixa isso para trás e me segue. Deus já falou, mas nós insistimos em ficar aferrados, apegados a coisas. Estou me lembrando aqui do texto de Filipenses 2, que diz, Jesus sendo Deus na versão que não é a que eu tenho, revista e corrigida, eu tenho atualizado. Na revista corrigida diz assim, Jesus sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus, coisa a que devesse se aferrar. Um dia eu estava numa reunião com vários irmãos líderes, e quem já participou de reunião sabe, de vez em quando o clima esquenta um pouco, a gente tem uns debates mais acalorados, né? E as coisas vão, e eu estava ali, rapaz, de discípulo de pedra, quietinho, e aquilo foi me acendendo no coração, assim, falei, meu Deus, Jesus, Deus, não se aferrou a ser igual a Deus. Aí eu falei assim, eu, Dag, me aferro à minha fé, eu me aferro às minhas crenças, eu me aferro às minhas ideias, aos meus ideais, às minhas opiniões, quebro o pau com quem está do meu lado e digo que sou discípulo dele. Ele sendo Deus, se despiu, se esvaziou e não se aferrou em ser igual a Deus. E eu parei de repente e pensei assim, Senhor, o que nessa terra pode ser mais importante do que ser Deus em carne, para que eu venha me aferrar? E tenho tentado me desaferrar de todos os ferros que me prendiam, amados. Consegui tudo ainda não, né? Falar que nem Paulo, não que eu já tenha conseguido ou tenha alcançado, mas eu prossigo. Estou indo em direção. Estava falando com o Evaldo ontem. Seria tão simples a comunhão, amados, entre os irmãos, se tão somente esse versículo 5 fosse cumprido. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que se esvaziou. Queridos, homens esvaziados, mulheres esvaziados de si mesmos, são dóceis, são fáceis de lidar, é tranquilo de conviver, a vida funciona. Um casamento onde marido e mulher se esvazia, e Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Então, um casamento onde homem e mulher se dispõem a servir, funciona na bênção, amados. A amizade entre irmãos que se dispõem a servir e não a ser servidos e a requerer servidos, é bênção. O encontro de irmãos onde todos se dispõem a servir e não a esperar o serviço,
é bom para todo mundo. Todos são edificados, todos são transformados. Entende? Aquela velha maneira de pensar, querido, aquele caldeirão tem que ser largado. Porque se a gente não largar esse infeliz desse caldeirão, ele vai levar a gente para o inferno. Eu já tentei muitas vezes, queridos, andar no reino de Deus com um monte de ideias, de conceitos, de pensamentos que eu tinha a respeito de mim mesmo. E olha, eu não pensava pouco de mim não. Sim? Eu não sou o tipo de cara que pensava pouco de si mesmo, eu me achava. Tem aquele negócio do táxi acha e nem se toca? Pois é, eu podia ser totalmente encaixado nisso aí, que eu me achei muito, por muito tempo, queridos. Só que esse pensamento não serve para o reino de Deus. É por isso que Jesus já disse para os discípulos na entrada assim, olha, tem que mudar. Aquilo que vocês viveram até aqui não serve daqui para frente. Por mais bonito, por mais interessante, por mais, assim, sabe, brilhante e que pareça, é matéria-prima inadequada para o meu reino. Você precisa deixar para trás. Não cabe no mesmo recipiente. Não funciona, queridos. A forma de pensar do reino das trevas não funciona no reino de Deus. Eu tenho visto muitos irmãos sofrerem, e diz que não consegue, que não alcança. Querido, você não vai alcançar nunca, se seu pensamento não mudar. Porque na hora que Jesus diz assim, não resista ao perverso, mas se alguém te der uma bufetada na face direita, volta à esquerda. Queridos, isso é contra a sua natureza. Isso é contra o seu raciocínio. É contra o seu raciocínio. Mas enquanto você pensar que o certo é revidar, não, ele diz para dar, né, bateu na direita, volta à esquerda, depois ele não disse mais nada. E aí você parte para cima. Não vai funcionar, amados. Não funciona. Simplesmente não funciona. E aí a gente fica querendo descobrir a vontade de Deus e acha que a vontade de Deus é um negócio místico e que em alguma hora vai aparecer em letras garrafais no céu. Ou numa visão. Pode aparecer, não estou dizendo que não apareça. Mas quando você vê lá em Romanos, e diz assim, Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que experimenteis o quê? Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a gente para aí. Invariavelmente nós paramos no versículo 2. Sabe o que ele explica do versículo 2 para frente? O que é a boa, agradável vontade de Deus. Ninguém pense de si mesmo. Se você preside, faça isso com diligência. Se você é mestre, esmere-se no seu ensino. Se você serve, sirva na força que Deus supre. E lá na frente ele diz, o amor seja sem hipocrisia, amai-vos cordialmente uns aos outros. Queridos, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cadê o mistério? O mistério foi oculto antes do tempo, queridos. Antes de Cristo ser revelado. A vontade de Deus agora, antes de te mandar para qualquer lugar desse planeta, ou para qualquer profissão que você vai escolher, é que você seja semelhante a Cristo. E se você for semelhante a Cristo, você vai fazer de acordo com o que está em Romanos 11, 12, 13, de acordo com o que está em Efésios 4, 5 e 6, que está em Colossenses 4, 5. Quanto mais parecido a Cristo você for, mais essas coisas que Paulo diz estarão presentes na sua vida. Mas não é possível fazer isso sem abandonar a velha vida.
E, queridos, quando Jesus falou de abandonar, é abandonar mesmo. Mas é tudo, queridos. O material é ruim, não serve. Sabe aquela ideia excelente? Não serve. Aquele pensamento refinado, rebuscado, não serve. Aquele sentimento exacerbado, não serve, querido. É preciso ser tudo novo. Isso está tudo naquele caldeirão que está te queimando e está te agredindo. Abandona esse trem. Deixa isso para trás. Você vai morrer com isso. Solta esse raio desse caldeirão. Entende? Para de recalcitrar. Recalcitrar é dar coice, né? E aguilhão era uma ponta de ferro que o cara que conduzia os bois segurava na mão. Na hora que o boi mandava o coice, ele pá, botava o ferrão lá. Você imagina o estrago no pé do boi. Para de recalcitrar. Queridos, eu estava pensando aqui, na idade da maioria de vocês que estão aqui, eu estava pensando aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, quanto sofrimento inútil. Sabe, quanto medo eu tive, quanta ansiedade, quanta inquietação passou no meu coração. Insegurança de profissão, insegurança de carreira, de condição financeira, de viver, de não viver, de encontrar a pessoa certa, de não encontrar. Estava aqui. Eu estava lembrando da minha época de 18, 19, 20, Deus me converteu com 17. E rapaz, eu estava pensando assim, meu Deus, quanta coisa passa na cabeça dessa meninada. Desculpa, meninada, é porque eu estou com 54. Tá? Então, para mim é tudo menino. Né? Mas, cara, quanta angústia, moço. Quanta... sabe, energia desperdiçada à toa. Uma irmã fez um comentário de uma coisa lá para mim esses dias, eu falei assim, minha filha, quando você chegar nos seus 50, nós voltamos a conversar sobre esse assunto. Porque as cãs, embora sejam poucas, né? Nada comparado ao Evaldo, quando elas estão no caminho do Senhor, queridos, elas trazem consigo a sabedoria. E aí a sabedoria é a capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus. E entender o que Deus está fazendo nos bastidores. Queridos, 99% dos temores e ansiedades que passam na cabeça de vocês jamais ocorrerá. Jamais ocorrerá. 99% com certeza nunca acontecerá. E esse 1%, se acontecer e você ficar ansioso por causa dele, e se ele um dia vier a acontecer, a ansiedade só vai te deixar despreparado para enfrentar esse 1%. Não adianta, queridos. Panela velha, joga fora essa panela da ansiedade, da preocupação. Querido, o Senhor sabe. Rapaz, aos seus amados Deus dá enquanto dorme, literalmente. Mas quem não quer trabalhar, não coma. Deus é de equidade. Mas de fato e de verdade, querido, Deus vai te dar um sustento digno, se você o buscar e servir, independente da profissão que você tenha. Independente do curso que você faça, da empresa que você trabalhe, do negócio que você monte. Tem coisa muito mais importante na vida, amado. Busca primeiro o reino de Deus.
Busca primeiro o reino de Deus. Como é que faz isso? Busca primeiro o reino de Deus. Coloque os interesses do reino de Deus antes dos seus interesses. Deus quer que eu seja um puxador de carroça? Não, para puxar para carroça hoje é trator que puxa, né? Nem burro mais, né? Mas, se Deus quiser prover o sustento da sua casa, você sendo ajudante de serviços gerais, você vai prover e vai viver em paz. Entende? Para com essa neura. Querido, esse valor de buscar um curso pelo salário que ele dá, amados, isso é mundo. Isso é mundo. Se você vai escolher uma profissão, escolha aquela profissão que está no seu coração, aquilo que Deus te atrai, aquilo que você tem atração por aquele assunto. Vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo. Agora não fica cobiçando lá o irmão que fez lá, estudou igual um louco. Não cobiça o salário dele, não. Faz o que Deus colocou no seu coração e fique em paz. E fique em paz. Porque pode ser que o seu irmãozinho lá também que está nadando, né? De braçada, também está nadando em ansiedade e angústia. Exatamente pelas coisas que tem, pelo receio que tem de serem tomadas. Estou falando de valores, amados. Estou falando de pensar conforme o reino de Deus. Estava comentando ontem com o Evaldo, tem gente preocupadíssima com chip, e com lua, e com o anticristo. Mas pensa conforme o anticristo. Trabalha conforme o anticristo. Está com o sinal da besta na testa e na mão, e não se deu conta. Porque acredita que o sustento e a provisão vem desse sistema nojento, desse mundo corrompido. Querido, quem paga seu salário é Deus, não é seu chefe. Quem mantém sua empresa de pé é o Senhor, não é a sua sapiência, não. Não é essa a nossa fé, queridos? Queridos, quanta panela velha está queimando nas nossas mãos e nós estamos abraçados nelas. Ideias tortas, ideias que não nasceram na palavra, pensamentos que são desse século. Amados, eu conheço um tanto de gente com 2, 3 cursos superiores que deu tudo errado. Eu conheço outra leva de gente que não fez nada e parece que deu tudo certo. Amados, acorda. Primeiro define o que é dar certo e dar errado, segundo o conceito de quem. Dar certo é ter uma gorda conta bancária, um carrão, não sei o quê. Isso é dar certo aos olhos de Deus? Dar errado é não ter essas coisas? Salomão dizia que melhor um bocado seco e tranquilidade do que um boi cevado e com ele a contenda. Meus irmãos, eu conheço os irmãos que têm a contenda e não tem o boi cevado, é o pior dos casos. O cara consegue ter a contenda e não ter o boi cevado. Salomão compara, é melhor um bocado seco e tranquilidade do que um boi cevado e a contenda, né? Eu conheço gente que tem um bocado seco e não tem tranquilidade. Esse é o pior dos mundos. Mas, queridos, paz, vida, qualidade de vida, tem que ver com o reino de Deus implantado em nós, com cumprir aquilo que Deus nos colocou nessa terra para fazer. Não tem que ver com acumular riqueza, acumular dinheiro e título e não sei quê, e não sei quê. Não é isso, amados. Nada contra, né? Pedrão está aí fazendo doutorado em física. Deus o abençoe, meu irmão. E que você termine ele, né, Pedro? Com muito sucesso. Com a mente sã e com acesso àquele povo lá que pouca gente tem. Que Deus te conserve, glória a Deus. Eu jamais faria isso, em tempo algum.
Em tempo algum, eu fugi no segundo período de cálculo da faculdade de engenharia. Não dá para mim. Eu não entendi a primeira semana de aula de Física 2. A Física 1 eu passei com 5. Eu concluí, isso não é para mim. Estou fora. Chutei o pau da barraca. Mas eu estava meditando mais coisa aqui ainda. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Querido, você quer fazer uma coisa que vale a pena? Busca o reino de Deus. Meu amado, as escolhas, eu fiz muita escolha besta. Eu fiz muita bobagem na minha vida. Mas toda escolha que eu fiz priorizando o reino de Deus foi acertada. No total da obra, toda decisão e toda escolha que eu fiz priorizando o reino de Deus, buscando em primeiro lugar o interesse de Deus antes do meu, com o passar do tempo se mostrou uma decisão acertada, apropriada. Vou contar algumas aqui. 45 minutos, né, Evaldo? Deus me achou com 17 anos, pré-vestibular, sem saber o que fazer, comecei a ler a Bíblia. Um dia Deus me mostrou que eu era um rato, porque Deus me mostrou a santidade dele e eu vi que eu era podre. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Isso é velho, né? Mas Jesus tem uma mais velha ainda, uma bíblica. Sepulcro caiado. Por fora tudo pintadinho, bonitinho, mas o coração, cara, era uma nojeira. Era ruim demais. E embora eu não fizesse o que os outros faziam, eu queria fazer. Era igual. E acho que eu até imaginava coisas piores do que eles próprios praticavam. Era assim, isso era eu, e estava dentro da congregação. E Deus me acha, e aí eu entendo que vou para a faculdade, escolhi a engenharia, não deu certo. Aí falei assim, vou servir a Deus, serei pastor. Fui fazer um vestibular de teologia, achando que seria mais difícil do que o de engenharia. E o vestibular era nível de 2º grau, fiz um voto louco. Falei, se eu passar, eu vou. Quando eu fiz a prova, eu vi que se eu não passasse, só se eu não fizesse a prova. Cara, eu tinha feito, mal e porcamente, 2 períodos de engenharia e fui fazer uma prova a nível de 1º grau. De soma, de divisão, de multiplicação. Como é que eu ficava reprovado naquilo, cara? Não tinha como. Fiquei 5 anos com complexo de Jonas, porque eu não fui. E 5 anos com culpa. Eu não podia ouvir falar em Jonas, que eu ficava arrepiado, dava urticária. Até que eu descobri que para ser pastor não precisava ter teologia. Falei, eu posso cuidar do povo de Deus sem fazer teologia e sem ser um pastor. Na nossa denominação usava batina, né? Colarinho clerical e tudo mais. Eu posso ser pastor sem nada disso. E fui cuidando de pessoas, e fui para a faculdade, porque meu pai, confesso, não sou um bom exemplo. Eu só fiz a faculdade para honrar meu pai. Ainda bem que eu fiz. Mas eu fiz para honrar meu pai, eu terminei a faculdade para honrar meu pai. Porque foi luta. 4 anos fazendo administração, eu dominava o assunto com muita facilidade, porque na conversa é fácil. O problema é número. Mas, moço, 4 anos de angústia. Mas passei. Acabou, nunca mais voltei lá. Às vezes penso que devia ter voltado. Mas não teria feito mal nenhum se eu tivesse feito uma pós-graduação em alguma coisa. Mas também não fez falta. Esquisito, né? Mas o fato é que fomos seguindo a vida. E fazendo as escolhas todas de acordo com o reino de Deus, queridos. E aí, eu podia ficar na empresa que era dos meus pais, ou podia trabalhar numa empresa grande, Vitória, Chocolates Garoto. Eu fiz a prova, passei, aprovado nas entrevistas, tudo pronto. Na hora de
entrar na empresa, eu falei assim, vou ficar na empresa dos meus pais. Cheguei para o entrevistador e falei assim, olha, eu não vou ficar na vaga, mas tem uma pessoa que está doidinha para estar nessa vaga e tem a competência. Ah, não vai dar, porque está no fim do processo. Moral da história, eu não fiquei com a vaga, chamaram o irmão, colocaram ele para trabalhar na minha vaga. Por alguns anos eu fiquei aborrecido, porque ele ganhava o dobro do meu salário. Em compensação, eu não perdi um retiro, eu não perdi um evento. Qualquer viagem que tinha para qualquer lugar do planeta, se eu tivesse dinheiro, eu ia, porque meu irmão e meu pai me liberavam. Se eu tivesse na empresa, o irmão lá tinha 30 dias de férias por ano. E era só naqueles 30 dias que ele podia sair. E no final de semana prolongado ele tinha que trabalhar, porque ele não matava. A empresa particular não enforca dia de semana. E aí a empresa passou por um aperto financeiro, eu falei assim, bicho, eu fiz a escolha errada, eu podia estar trabalhando lá, tranquilo, salário bom. Meu salário foi assim, diminuiu 3 vezes em um mês. Eu estava recebendo na faixa de 4 mil, no mês seguinte eu estava vivendo com R$1.000 por mês, com mulher, 2 filhos, 3 filhos, e seguindo a vida. E uns 2 milhões de dívida em dólar para pagar. Assim, cara, você é doido. Se você estivesse lá, você não tinha dívida, você continuava com salário integral, você estava sendo promovido. Passamos pela coisa, Deus deu graça, recuperamos, estamos numa condição boa, tranquila financeiramente, em paz, mas passamos pela prova, passamos pelo vale. Né? Essa história é comprida pra caramba, deixa quieto. Aí, tinha um menino que eu gostava demais da conta dela, rapaz, e achava que eu ia casar com ela, com toda certeza. Todo mundo achava. Mas eu não contava com a bênção dos pais meus de jeito nenhum, cara. E para mim isso era fundamental. Né? Para mim era fundamental não apenas que meu pai e minha mãe deixassem eu casar, mas que eles dissessem assim, vai, nós apoiamos, nós abençoamos completamente. E esse negócio ficou 5, 6 anos na minha vida, rapaz, enrolado, engastalhado, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Um dia, falei, Senhor, o Senhor não quer isso para mim. Então, fim. Demos um fim na situação. Acabou. Acabou que trem. Né? Pessoa jóia, a irmã, bênção. Graças a Deus casou com outro rapaz. Né? Vive muito bem. Não sou culpado da solteirice de ninguém. Mas, porque às vezes a gente faz isso. A gente empata a vida dos outros com sentimento, com um negócio meloso, complicado. Depois você sai, casa com outra irmã e a irmã fica lá, solteira. Porque ficou acreditando no seu lero. Conversa fiada. Esse treino é de Deus, não. Para com isso. Para com isso. Eu fiz, mas fiz errado. Fiz errado. Meus irmãos, eu sempre li muito. Um dia eu li um livro chamado assim, Com Firmeza e Ternura, e eu era solteiro. E o livro é muito bom para quem é casado. Porque o irmão ensinava você a ser firme, mas terno. E ser terno significava mandar bilhetinhos, falar palavras agradáveis, presentinho no aniversário, não sei o que lá. Depois eu comecei a fazer isso, sendo solteiro. Em coisa de 6 meses, 1 ano, eu era líder do grupo. Tinha pelo menos 8 meninas seguras de que eu ia casar com ela. É mole? É. Elas estavam certas, cada uma delas, pessoalmente, achava que ela era a única escolhida especial. Meu irmão, sai disso, isso é laço, isso é misericórdia. Misericórdia, meu irmão. Espírito de Dom Juan não pode ter no meio da igreja, não. Não pode, amados. Isso é da panela do velho homem, não pode. Aí, uma irmã que não era desse grupo, chegou para mim assim, olho no olho, cara a cara, e falou assim, você está fazendo errado. Aliás, não, uma das 8, perdão, estava na pracinha lá no Cocará de Taparica, sentamos na praça, falou, quero conversar com você. Tá bom. Ó, eu quero dizer para você que o que você está fazendo é defraudação, porque isso é pá.
Eu era o líder do grupo, tá? A irmã me olhou assim, cara a cara, botou o dedão no nariz e eu só podia fazer assim, baixar a cabeça. Eu falei, você está certo, eu estou errado, acabou a partir de hoje. Encerrou. Pedi perdão a uma por uma, não casei com nenhuma delas. Não tinha contato físico, amados. Era só aquele negócio, sabe aquele negócio que você manda assim, você mantém assim. Vocês sabem o que é que eu estou falando. São inocentes, não. Vocês sabem o que eu estou falando. As meninas sabem, os rapazes sabem muito bem o que eu estou falando. Vocês sabem bem. Queridos, carnalidade, mente de velho homem. Graças a Deus, né? Aí aparece a Márcia na minha vida, e ela também não manda recado, ela fala na lata, e se eu não ouvir, ela me entrega para o primeiro presbítero que passa perto. Sem dúvida. E eu aprendi antes de casar que não tem isso de entregar marido ou não entregar. Coisa feia, meu irmão. Tem marido que não quer que a mulher conte a história dele. Quer ficar bonito na fita. Diz que é discípulo. Eu sou discípulo de fulano, mas não quer expor a vida para o outro, não. E quando a mulher chega e diz o que ele é de fato, acha que não, a mulher está me expondo. Não tem isso não, amados. Nós estamos em família, isso é casa de Deus. Com o espírito correto, tem que dizer sim o que está acontecendo. Senão você vai ficar igual aquele irmão que foi lá e deu um testemunho na cidade que a gente conhece. O irmão falou assim, irmãos, é o seguinte, porque Deus fez uma obra na minha vida, eu mudei radicalmente em casa com a mulher. Minha mulher não viu isso ainda não, mas a única que não percebeu foi a cega da mulher dele. Mas ele mudou. Não mudou nada, amados. Isso é hipocrisia. Mas por que eu estou falando essas coisas? Né? Porque todas as decisões que eu tomei, né? Com a esposa, com a família, com os filhos, com o trabalho, cada decisão, meus amados, não veio escrito no céu assim. Nem foi os pastores em Vitória que me disseram, faça isso ou faça aquilo. Pedi conselho. Toda decisão fundamental, pedi conselho. Não fiz contrariando, fui em paz. Mas toda decisão em que eu priorizei o reino de Deus se mostrou acertada para os propósitos de Deus. Tem coisas, eu tenho consciência que se eu tivesse me dedicado a ganhar muito dinheiro, eu tinha ganho muito dinheiro. Ideia nessa cabecinha não falta. Mas para quê? Um dia desse perguntei para o irmão, eu falei, meu irmão, todo esse dinheiro que você está ganhando no negócio e nas aplicações, para que mesmo que Deus te deu isso? Para que mesmo que você tem essa conta? Essa coisa me incomoda. Não sou nenhum multimilionário, mas tem bastante mais do que muita gente. E isso me incomoda. Por que Deus me permite a prosperidade? E eu quero respostas de Deus. E agir em Deus. E fazer o que Deus quer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, queridos, eu preciso abandonar a minha velha vida. Eu preciso amar menos a mim mesmo do que o Senhor. Não tem jeito. É engano. Não vai funcionar, queridos. A nova vida de Cristo com a velha cabeça de Adão são incompatíveis. Tem que mudar aqui dentro. Sabe? E uma primeira coisa que precisa mudar, aquilo que a gente se apega, se aferra e acha que tem tanto valor, nós precisamos deixar de lado. Deixar para trás. E seguir.
e seguir. Nós não somos ursos, nós somos seres que raciocinam, que pensam, que conhecem valores, que têm oportunidade de conhecer coisas novas. Nós não somos que nem os animais, que agem por instinto apenas. Deus nos deu a condição de conduzir a nossa vida. Deus nos deu entendimento, sentimento e quer governar tudo isso. Voltando ao nosso ursinho, querido. Eu não sei o que está te prendendo. Eu não sei qual foi a panela que apareceu para você tão apetitosa e que você, de repente, você nem abraçou nenhuma, né? Glória a Deus. Mas às vezes a gente insiste num sentimento no coração que não vai dar em nada. Às vezes a gente insiste em perseguir uma profissão que Deus não está naquilo. Às vezes a gente insiste em manter um relacionamento que Deus não está nele. Às vezes a gente insiste numa forma de pensar que não é a forma de Deus. Isso vai cobrar um alto preço, amados. Isso vai complicar o processo. Vai dar problema lá na frente. Aliás, vai dar problema já. Pega seu caldeirão, meu irmão. Ele não te pertence. Abre mão desse trem. Joga esse trem fora. Sou mineiro não, mas de vez em quando falo que nem eles, né? Joga esse troço fora. Abandona. Abandona o rancor, a ira, o ressentimento. Abandona a cobiça. Abandona a paixonite. Abandona, querido, tudo aquilo que está se colocando entre você e Deus, porque isso se tornou um ídolo na sua vida. E a idolatria é morte. Ela vai te destruir. Você se tornará semelhante ao seu ídolo, não tenha dúvida. Aquele a quem você cultuar, você vai ser igualzinho a ele. Queridos, que Deus nos revele se algum de nós tem abraçado alguma coisa que não é Ele, que o Senhor nos revele que isso é para ser abandonado e que o Senhor nos dê coragem de abrir mão, porque às vezes dói, manter dói, mas a sensação de perder dói mais ainda. Que o Senhor nos dê coragem de abrir mão daquela refeição rápida, mas que vai me matar. Que o Senhor me dê coragem de abrir mão daquilo que não está no projeto dEle, no propósito dEle. E vocês que são bem jovens, eu começaria tudo de novo e passaria tudo de novo de bom grado. Eu não consigo visualizar minha vida em outro caminho. Estávamos no encontro de homens e perguntaram se a renúncia foi muito. Eu falei assim, rapaz, foi nada. Eu ganhei tanto. Não, mas quando você tinha 18? Eu falei, rapaz, parecia monstruosa. Quando eu tinha 18 anos e abri mão de algumas coisas que eu estava acostumado e que eu pensava que ia fazer, aquilo parecia grande. Mas tão logo abri mão e experimentei um pouquinho de Cristo, ficou pequeno, sumiu. Hoje eu olho para trás, queridos, é nada. É nada. Papai, nenhuma coisa é dada aos homens, se do céu não lhes for revelado. Revela-nos o Filho, Senhor, porque é o que precisamos. Revela-nos o Filho de Deus. Revela-nos o Cristo, Senhor. A cada irmão, irmã, cada jovem que está aqui, meu Deus, eu sei que se o Cristo não for revelado,
não vai ser norma, doutrina e lei que vai segurar o caminho deles no Senhor. Então, por favor, Deus, na tua misericórdia, usa esse tempo aqui para revelar o Filho, para revelar a grandiosidade, a extensão, a maravilha do teu amor. Papai, se algum deles está em dúvida, se algum deles está angustiado, se algum deles se pergunta em momentos se vale a pena ou se não vale, oh Jesus, como o Senhor teve misericórdia de mim e me abriu os olhos. Abre os olhos dos meus irmãos, papai. Abre os olhos do entendimento. Que Cristo seja visto por cada um de nós e em todos nós. E que o Cristo seja entronizado, Senhor, e que o Cristo transforme a nossa vida. E que dessa transformação um rio de vida flua a partir de nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse privilégio, por cada rosto, Senhor, que podemos ver aqui. Papai, obrigado, Senhor, de ser família, Pai. Te dou graças, meu Deus, pela família, o corpo, o templo do Espírito, Senhor. A congregação dos justos. Papai, graças, Senhor, por tal diversidade, por tanta graça derramada, Senhor, por tanto amor e bondade do Senhor com a nossa vida. Obrigado, Paizinho, muito obrigado, Senhor, em o nome de Jesus.